Alô, alô. Testando o som. Vamos ver se tá indo bem. Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui. Viva Tours, legal. Olá, olá. Hoje temos mais uma live. Todo mundo chegando aí. Deixa eu só organizar aqui a pauta. Enquanto todo mundo entra, a Dani deve estar chegando aí já já. Deixa eu configurar aqui algumas coisinhas. Legal, a Dani entrou. Deixa eu só deixar a pauta aqui no jeito pra gente alinhar. Vamos lá, pessoal, pode ir chegando, puxando a cadeira. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas. Deixa eu aqui visualizar, legal, ótimo. Tô convidando aqui a Dani. Entra. Bom, pessoal, hoje a live, vamos falar, hoje é a última live, na verdade, da sequência das lives com convidados, daqui pra frente. Oi, Dani, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, tranquilo, tô te escutando bem aqui. Tá Tá me bem? Tá escutando bem? bem? Tudo? Legal, tá me escutando bem, né? Tô. Legal, legal. Então vamos lá. Tô aqui passando pro pessoal, só para o Bruno entrou também. E aí, Bruno? Bom, pessoal, a live de hoje vai ser a última live da série que a gente vai trabalhar aqui que eu trabalhando com convidados. A Dani é a última convidada. Daqui para frente começa algumas lives que eu estarei em outros canais, também vou trazer algumas para cá, mas vai sair um pouquinho da sequência. Então essa sequência ela fecha aquelas dicas que eu vinha trazendo aqui para vocês sobre oportunidades e situações que a gente pode trabalhar dentro do turismo. Uma delas, e agora finalizando, é a questão do uso dos dados, que vai fazer parte da última parte de dicas que eu vou lançar, acho que amanhã deve entrar no ar, que vai ter algumas dicas até inclusive sobre o uso de dados. E aí, a Dani, que é super especialista, ela topou o convite, ela aqui também do meu estado, Mato Grosso do Sul, trabalha com o Bruno, que a gente fez a live na sexta-feira também, que é presidente da Fundação de Turismo aqui de Mato Grosso do Sul, e ela está fazendo parte hoje de um projeto, né, de pesquisa junto com todos os observatórios que se reuniram para fazer uma pesquisa nacional, cada um com a sua área, para poder juntar e trabalhar um resultado sobre o impacto da Covid no turismo. Então ela vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, e um pouquinho sobre o uso de dados, não só de forma ampla, ou como uma grande instituição que utiliza, mas também projetar para a realidade da pequena empresa como que ela pode trabalhar os dados e usar isso a favor, principalmente nesse momento de retomada. Então, Dani, em vez de eu te apresentar, vou aproveitar aqui para você, se pudesse apresentar aqui para o pessoal. Claro. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, pessoal que está acompanhando aqui a live nesse feriadão, né? Bacana. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite, é uma oportunidade muito bacana para compartilhar experiências e de muito aprendizado também, né? Frente a tanta coisa que vem acontecendo e essas instabilidades também. Eu estou na Fundação de Turismo desde 2016, né, coordenando o Observatório de Turismo desde 2018. A análise de dados, a coleta de dados me acompanha desde a minha trajetória acadêmica, né? Eu sou turismóloga, tenho mestrado em turismo e hotelaria e concluí há 2 anos o doutorado, né? Então, ela sempre me acompanhou. Mas esse formato de coleta contínua, né, de criação de séries históricas que o observatório propõe, né, é muito legal, né? Então, é uma experiência super bacana, é muito enriquecedora. Eu trabalhei também por mais de 15 anos na Universidade Federal. Acho que travou aqui, Dani, só um pouquinho. Tá, Aí, pode retomar, acho que agora estabilizou. legal. Então, eu estava falando que antes, né, posterior a essa atividade acadêmica, eu também trabalhei 15 anos na Universidade Federal, trabalhei um pouco com hotelaria, evento, cerimonial e protocolo, tenho um pouquinho de experiência nessa área, mas muito mais na área acadêmica, né? E é isso aí. Legal. Ótimo, ótimo. Então, aqui no tema, por mais que muita gente não tem aquela coisa com números, né? Às vezes tem uma aversão, mas a gente sabe que agora, nesse momento, os dados eles estão indicando caminhos, tendências ou mudanças de hábito. Então, a partir de agora, né, dessa crise, provavelmente a nossa relação com dados ela vai se aproximar.
principalmente porque os dados vão indicar novas estratégias, novos produtos, o que sinaliza para mim que eu posso perceber em números ou em qualitativo, quantitativo, que ações eu posso tomar. Então, nesse momento, eu acredito que a gente virou a chavezinha para poder permitir os dados fazerem parte da nossa estratégia, que até um tempo atrás a gente olhava para eles, mas sem entender ou saber para que ele serviria. Acho que agora a gente sabe que alguns indicadores, alguns sinais, né, que o mercado está apontando para a gente vão servir sim para a nossa estratégia. E acho que um pouquinho do que a gente vai precisar, que a gente vai discutir, eu até queria começar que mandaram, na hora que eu divulguei aqui a live, me perguntaram, Thiago, vai falar sobre Big Data, Small Data, não sei o quê. Então, assim, isso está um pouquinho inserido, não assim, diretamente com os termos, mas só para dar uma introdução aqui, e você pode me corrigir, pode complementar também, Dani, só para não deixar essas pessoas sem resposta, provavelmente pode ser uma dúvida da maioria também, a questão da relação da gente com Big Data, que é a relação que a gente faz, a gente chama de mineração, né, de extrair dados de várias fontes, às vezes ela pode estar de uma forma estruturada ou não, a gente vai fazer uma adaptação para esses dados para compilar e trazer uma impressão, um resultado, mas normalmente o Big Data está relacionado a mais dados de mercado, ou combinação de dados, ou extraindo de várias fontes, e aí tentando trazer algum cenário. Já o Small Data, daí também me corrija se eu estou errado, mas ela também trabalha com essa parte de mineração, mas ela tem um foco muito mais qualitativo. Ela vai, de repente, direto ao consumidor, direto daquela empresa, tenta distrair alguma informação estratégica, seja para melhor se comunicar, melhor se posicionar, criar novos produtos, mas que vai atender aquela necessidade menor, mais controlada. Normalmente os dados de Small Data, pelo que eu percebo, ele já responde algumas dúvidas meio que de cara, sem precisar fazer muitas combinações ou tentar meio que estruturar ela melhor para apresentar algum resultado. Mas de forma assim mais prática o observatório ele seria mais uma característica de pegar small data de vários estabelecimentos, de vários atores dentro do mercado e tentar combinar e trazer um cenário um pouco mais macro. Seria mais ou menos isso? É isso aí. Na realidade, até essa questão, o grande papel dos observatórios é justamente isso, porque esse calhamaço de dados que a gente vem sendo bombardeados o tempo inteiro é um canal de mediar essas informações e tentar condensar para chegar ao consumidor final dessa informação. Então, o grande papel do observatório é justamente essa condensação de dados. Até por conta do planejamento, para a gestão estratégica, e para as tomadas de decisões, né? Então, a ideia é justamente essa. A questão da Big Data, uma coisa que a gente vem observando também, atual, né? É a questão, por exemplo, do controle do isolamento das pessoas no país, no Brasil, que é utilizado a partir do controle do uso do celular, né? Que também está sendo usado. É uma informação que as pessoas estão vendo agora, é uma coisa que elas estão percebendo também como funciona e quais são os possíveis usos dessas ferramentas para controle. No turismo isso é utilizado, né? Nós temos alguns estados que utilizam isso para medição da demanda turística, né? Que é o caso do Espírito Santo, por exemplo. Eles utilizam por via dos dados da operadora de celular. Legal, bem interessante isso daí. E aproveitando o gancho, que a gente ia começar com isso, para introduzir para a gente o que é o observatório, a função dele, como funciona, só para o pessoal entender a importância, né, o valor do observatório, que eu acredito que muitos não são todos que têm, né, existe essa necessidade também para ser estimulada, né, para criar, e às vezes o lugar que tem as pessoas não aproveitam e se beneficiam desses dados porque não sabem como explorar isso. Então, só para a gente dar uma introdução rapidinha, o que é o observatório, a função dele, como funciona para a gente. Legal. O observatório hoje, colocando mais para nós aqui, o nosso observatório do Mato Grosso do Sul, né, ele está praticamente, a ideia é a gente condensar esses dados olhando para o Estado. Né? Então, às vezes a gente sente uma necessidade, é um grande desafio, inclusive, para a gente, fazer chegar esses dados para o público final. A gente percebe muita utilização pelas universidades, a mídia que nos pedem muitos dados, também alguns gestores públicos, consultoria, a gente recebe muito pedido desses dados, mas a gente percebe pouco feedback pelo trade, né? Principalmente porque os dados, da maneira como a gente traz os dados pensando no Estado como um todo, né? Então, eles sentem um pouco de dificuldade, talvez, de fazer essas leituras, justamente por isso, porque eles veem um dado global, né? Eles não conseguem fazer essa separação para o atrativo, para o empreendimento dele, quais esses dados, como que eu posso utilizar esses dados para o meu empreendimento, por exemplo, né? Hoje o observatório,
ele basicamente está fazendo uma avaliação utilizando 6 grupos de base de pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa tentando mensurar o nosso fluxo turístico aeroportuário e rodoviário, utilizando como base o aeroporto de Campo Grande e o terminal rodoviário aqui de Campo Grande. E é uma maneira da gente mensurar esse público que a gente está recebendo aqui, né, e tentar estabelecer quantos turistas e moradores a gente recebe aqui mensalmente. É um boletim no formato mensal, que a gente traz em infográficos, né, sem muitas análises, e às vezes esses infográficos as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de compreender esses dados. Então, até por isso que o Observatório está investindo, né, futuramente a gente conseguir trazer esses dados com BI, um formato que as pessoas possam cruzar os dados de acordo com a necessidade de cada um. Os mercados emissores também, que são, né, mensurados também através desses boletins mensais que eu comentei. O turista, o perfil do turista, né? Quem é esse turista, onde ele está percorrendo aqui no estado, quanto tempo ele está ficando por aqui, qual é ele é casado, a idade, faixa etária, qual o gasto médio, qual a principal motivação, que sites que influenciam esse turista para fazer a compra, com serviços consultados, serviços comprados, meios de hospedagem utilizada, transporte utilizado, né? Atrativos mais visitados, e uma coisa também... Nossa, é coisa pra caramba. É uma gama de informações que você consegue tirar só do perfil do turista. Claro que isso vai depender da demanda de cada um, do interesse de cada empreendimento, de cada pessoa que vai utilizar essa informação. Mas, no geral, a gente traz. Uma informação também bastante bacana que a gente traz no perfil do turista também é a percepção que esse turista tem do Estado, a imagem que ele projeta do Estado, né? Então, essa informação que a gente acaba colocando também através dessa informação. A hospedagem, né, a gente também é um dado que a gente trabalha bastante, mas basicamente pensando com a taxa de ocupação e a reputação online. A taxa de ocupação hoje é um dado muito complicado, inclusive, da gente conseguir, né, principalmente depois da questão em 2013 da não obrigatoriedade do preenchimento dos FNRHs e devolutivas para nós lá na Fundação, a gente tem uns dados descontinuados. E a nossa grande proposta é manter o banco de dados atualizado, criar série histórica, e a gente percebe mais do que nunca que a série histórica é importante. Né? Você vê no momento de crise como o nosso, as projeções são feitas com base numa série histórica. Se você não tem esses dados do que ocorre hoje ou do que aconteceu anteriormente, você não consegue fazer essas projeções com eficiência. A projeção já é uma dúvida enorme. Se você não tiver uma base legal para você projetar, é extremamente complicado. Para que analisar sem uma referência, né, se melhorou, piorou, como evoluiu, como está evoluindo, sem ter uma referência anterior, é difícil mesmo, né? Exatamente. E a reputação online, né, que é uma coisa hoje muito utilizada, a gente utiliza pela base, pelo TripAdvisor, pelo Booking, as notas, né, e verifica alguns dados por ali. Esses dados são dados que a gente acaba colocando no boletim trimestral, que é um boletim que a gente consegue trabalhar mais, trazer uma análise mais apurada, e ali talvez, apesar dele ter um formato grande, né, às vezes assusta quando abre um boletim enorme também, dá uma preguiça de leitura, o que é interessante para mim, qual que é o recorte, e eles precisam um pouco dessa condensação, desse direcionamento, mas é um boletim que a gente consegue trabalhar melhor a análise do que com comparação com os mensais, por exemplo. Né? Os atrativos hoje, o que a gente está conseguindo mensurar dentro do Estado, são os atrativos que a gente pode controlar. Né? Então, hoje, basicamente, são os que utilizam o voucher único, né? São os atrativos Bonito, Serra da Bodoquena, e os atrativos também, os parques estaduais, os que são unidades de conservação, por ter essa necessidade também de controle. De controle. Então, a gente tem essa questão como controlar. Os barcos hotéis também é um atrativo que a gente consegue ainda fazer um controle dele. E a observação de aves, que é um segmento que veio forte aqui para o nosso estado, um segmento também que está sendo trabalhado. Hoje a gente consegue fazer algumas análises com uma ferramenta chamada Wikiaves, que é uma ferramenta onde esses observadores registram, né, as aves que foram fotografadas aqui dentro do estado do Mato Grosso do Sul. Legal. O município que ele fotografou, a gente consegue entender também esse tempo de permanência, né, a movimentação dele, quais municípios eles estão se movimentando aqui dentro para poder praticar atividade.
e entender um pouquinho mais de se utiliza a guia ou não, né, para tentar entender um Uhum. pouco. E aí, inclusive, para expandir essa pesquisa, nós iniciamos ano passado uma pesquisa mais quali-quantitativa, né? Para a gente entender outros hábitos dele também, e como, por exemplo, gasto médio, quanto tempo ele está ficando, quais são os meios que ele usa para se hospedar, quais os serviços diferenciados que são ofertados para ele, por exemplo, como ele é um observador de aves, ele tem um horário diferenciado, por exemplo, para sair para observação. Então, os hotéis estão preparados para atender um café da manhã no horário anterior, por exemplo. Então, a gente está fazendo algumas análises nesse ponto para poder mensurar o serviço. Claro que Legal. aqui eu estou falando de dados que nós mensuramos até então, né? Então, Uhum. agora a gente tem aí um cenário que, claro, talvez a gente tenha que alinhar, ajustar algumas variáveis, incrementar outras variáveis que até então não eram analisadas. Então, só para dar um Sim. contexto que hoje nós temos disponíveis no observatório. E, claro, os dados voltados são os dados econômicos, que são extremamente importantes, extremamente difíceis de se obter também, né? Hoje a gente tem os dados basicamente voltados para o PIB, né? Que a gente sabe que tem aquele gargalo de Uhum. 2 anos, e aí tem aquela dificuldade para a gente analisar. Grande parte das projeções hoje, inclusive, estão utilizando o PIB para projetar essas perdas econômicas. A gente tem a questão da RAIS e CAGED para empregabilidade, mas a gente também sabe que a RAIS tem esse gargalo Uhum. de 2 anos, e ainda tem a questão do formato, né? São os vínculos empregatícios por CLT, né? E algumas outras formas de contratação. O CAGED, por sua vez, tem um formato mensal, mas ele é só seletista. E a gente sabe que o turismo tem outras formas de contratação que vão além do seletista. Então, tem alguns dados que a gente não consegue mensurar tão rapidamente, né? E Uhum. a questão das empresas abertas no estado, que a gente também consegue mensurar. A gente tem uma parceria com vários órgãos que também nos ajudam com essa questão dos dados secundários para a gente poder criar um dado legal. E a gente tem um link direto que a gente consegue aí verificar essa abertura. Agora, principalmente, a gente está no momento de organização dos dados do boletim trimestral desse ano, janeiro Legal. e março. Então, tem vários dados ainda que estão em análise, talvez futuramente a gente vá publicar e possa contribuir bastante. Muito bom. E, assim, uma dúvida. Não é todos os destinos, todos os estados que tem. Você sabe dizer que pontuar quais estão presentes, até para quem está acompanhando, se é de algum estado, tentar Sim, procurar esses relatórios que pode ajudar eles, principalmente, né, nesse momento que a Dani vai falar logo em seguida sobre um pouquinho da pesquisa que está rolando com as empresas, que provavelmente logo em seguida deve fazer com o consumidor final também, né? Mas só para alinhar, entender quais estados hoje estão presentes, esses observatórios de turismo que o pessoal pode tentar coletar alguns dados ou trabalhar com alguns dados. legal. Então, aqui no estado nós temos alguns municipais, a gente tem a sorte, né, de ter alguns. Uhum. Estamos, inclusive, num movimento de criar uma rede de observatórios dentro do estado, buscando a reativação de alguns. Nós já fizemos alguns movimentos, algumas ações no ano passado, já para reativar Corumbá, Três Lagoas. Nós já fizemos um trabalho nesse sentido, até para padronizar as pesquisas, porque a gente tem essa dificuldade de padronização, cada um Uhum. analisa cada um analisa uma variável, e quando a gente joga na comparação, a gente tem um problema enorme, né? Então, aqui a gente temos Campo Grande, que também está Uhum. ativo, e a nossa proposta, Dourados também começou a expandir as pesquisas no ano passado, já tem publicado, já tem colaborado conosco, inclusive fornecendo alguns dados secundários. E Ponta Porã, que também é um polo que a gente pretende ainda estender. Agora, nível Brasil, como eu vou falar mais para frente um pouquinho com relação à rede, né? Uhum. Hoje tem a rede de observatórios brasileira de turismo, e praticamente mais de 70% ali nos estados tem um observatório, pelo menos um estadual, ou um O ligado ao municipal. convention, ou um Uhum. municipal, em algum ponto ele tem, né? A rede agora, a gente não vou atropelar a fala, né? Uhum. Mas a gente tem, só rapidamente, nós temos no Rio de Janeiro, a gente tem em Minas, Distrito Federal, Goiás, Rio Grande do Sul, Tocantins está se reestruturando, temos no Mato Grosso, Sergipe, assim, rapidamente que eu me lembro, Pernambuco, rapidamente que me vem à cabeça, assim. Legal. Mas a gente já tem Ótimo. observatórios espalhados no Brasil todo. E São Paulo, que é o observatório referência, né? Paraná Uhum. também.
a gente tem. Acho que eu já falei alguns que me veio na cabeça. Legal. Não, é só para ter uma ideia, porque às vezes o pessoal desconhece que existe isso, né? Às vezes até gente que está no nosso próprio estado, às vezes eu vejo que desconhece isso ou não tem o interesse, né? Mas agora vocês entenderam o volume. Quando eu pego esse relatório, ele tem muito volume de informação que, lógico, nem todas podem servir, mas o cruzamento delas pode servir sim para a parte estratégica. E até a Marcela aqui, a Saad, que também faz esse trabalho dentro do Marte, trabalha junto com o Sebrae, também com a fundação, né? Ela perguntou se está fazendo alguma análise relacionada às tendências de comportamento a partir de agora para nortear, que eu acho que isso aí deve ser uma segunda etapa, né? Primeiro, até a Dani vai falar agora um pouquinho sobre o que está sendo feito com as empresas, né, a nível nacional, cada observatório desenvolvendo esse caminho para depois reunir esses dados, mas para ver como que está a expectativa, como está a resposta do mercado, do trade, né, em relação à crise, e provavelmente vai ser um relatório que vai dar algum norte aí na questão das empresas, e que provavelmente já vai exigir aí uma próxima que vai ser do consumidor, né? Como que está isso, então, Dani? Na realidade, assim, o que a gente percebe são várias pesquisas voltadas muito para entender um pouquinho dessa situação financeira, né, da saúde financeira dessas empresas. A gente percebe várias entidades fazendo esses estudos, né, voltado para isso, para os micro e pequenas empresas, ou também para entender o encadeamento disso ao longo, porque a gente entende que o turismo é uma cadeia produtiva, né? Então, basicamente, a gente atinge vários setores aí ao mesmo tempo. Ontem, eu assisti uma webconferência que São Paulo está fazendo, a USP, forneceu um trabalho dos impactos econômicos no turismo. Então, hoje, o que a gente percebe são as proposições de modelagens, matrizes, para poder entender esse desdobramento, né? E analisando 3 cenários, né? Um cenário pessimista, um cenário moderado e um pessimista, né? Com início agora da retomada das atividades agora em maio, é o nosso mais pessimista, é o nosso mais otimista, né? E com a retomada no finalzinho de 2021. E o nosso cenário vai mudando aí de acordo com essa questão dessas análises econômicas que estão saindo. Basicamente, com o Observatório do Turismo, a gente fez uma pesquisa entre 13 e 17 de março. Nós fizemos com meios de hospedagem e agências de turismo em Campo Grande, Bonito, Corumbá e Ponta Porã, que foi aquele primeiro momento, né? As pesquisas, inclusive, estão usando isso como uma linha de porte, ali. Começar no segunda quinzena de março, até maio agora, a gente tem, por enquanto, de análise dessas prospecções. Foi quando começou a fechar fronteiras, a questão dos cancelamentos aéreos, né? As reorganizações dos serviços, vamos dizer assim, e essas quedas do fornecimento. Então, nessa pesquisa, inicialmente, a gente queria entender quais eram, se havia cancelamento desses turistas domésticos, os turistas estrangeiros, se eles conseguiam ponderar a porcentagem de cancelamento, né, desses cancelamentos ou remarcações. E no primeiro momento que a gente percebeu que a maioria indicou por um cancelamento maior dos turistas domésticos, né, menor de turista estrangeiro, com exceção de Corumbá, que acabou apontando um pouquinho maior esse cancelamento do turista estrangeiro. E a gente percebeu também a questão da taxa de cancelamento, né? 32% deles informaram que os turistas estavam fazendo remarcações, né, estavam optando pela carta de crédito. Isso é uma informação bacana para a gente, né? Claro que você tem ainda aí o restante da porcentagem que está ou não sabia informar, 15% deles não sabiam informar, né? E o restante, né, desse bolo estava remarcando, estava cancelando, tem 10%, enfim, 20%, 30%, de acordo com cada empreendimento. Agora, especificamente com a pesquisa da rede, que ela teve início no dia 8 de abril, alguns observatórios começaram a encaminhar, e ela finaliza agora dia 24, então ela está em andamento. Né? Então, os observatórios se reuniram para aplicar essa pesquisa, é uma sondagem junto ao empresariado. As variáveis de análise são as mesmas, né, para a gente poder ter parâmetros de comparação aí nível nacional. Então, essa é a primeira pesquisa que a gente está fazendo em conjunto, e acredito que depois a gente consiga se organizar aí para poder fazer as outras com relação ao estudo do consumo, pelo menos, por exemplo, do turismo. Eu fiz um recorte aqui para a gente ter mais ou menos uma noção
dessa prévia da pesquisa, porque como Sim, ela está em andamento, a gente não pode passar esses dados ainda, e principalmente porque também a gente precisa do cenário nacional para publicar. sim. É interessante também um cruzamento dos dados, o que vale para um segmento não necessariamente vale para outro, né? A gente sabe que uns sofrem mais que outros conseguem se reinventar mais fácil, outros conseguem fazer algumas adaptações que não necessariamente precisem necessariamente da presença física do turista. Então, Uhum, esse tipo de variável vai influenciar na hora da análise. Então, basicamente, eu fiz um recorte, talvez, do que fosse mais interessante. A pesquisa, certo. basicamente, ela analisou o porte, né, o tempo de empresa, de existência, faturamento, a queda nela agora para janeiro, fevereiro, março, né, porque tem um diferencial aí que até Uhum, então a crise atingiu outros países, mas não tinha atingido necessariamente ainda o Brasil. E abril e maio que a gente fez um recorte inicial, que era a previsão desses próximos 2 meses de isolamento. Alguns até informaram, olha, eu acho que vocês tinham que ter colocado para um período maior. Eu tenho um cancelamento aqui até outubro, né? Mas, assim, é um uhum. cenário ainda com muita incógnita. Então, a gente primeiro tem que fazer um recorte. E claro que essa pesquisa vai dar sequência, a gente vai conseguir aí mensurar aos pouquinhos essa cadeia. A Uhum. quantidade de colaboradores, né, demissões, se está gerando demissão, se eles têm pretensões ou não de demitir funcionário nos próximos meses, formas de trabalho, né, se eles estão aderindo ao formato remoto ou não, o que é possível, o que não é, quais são as medidas de mitigação que eles estão utilizando hoje. Necessidade de crédito, que é uma coisa que está bem latente agora, nesse período, né, e a gente entendeu o seguinte recorte aqui na pesquisa, fiz só uma palhinha, como a gente diz, né, na pesquisa, Uhum. e segmentos mais participativos por hora, porque nós temos ainda uns dias com a pesquisa aberta, ainda são os meios de hospedagem, as agências e os restaurantes. E até nessas pesquisas de impacto econômico que já estão sendo liberadas com base em PIB, com base na empregabilidade, com base no índice de isolamento versus perdas aí, de faturamento, Uhum. estão os atingidos essas três que mais predominam na nossa pesquisa, que são os meios de hospedagem, a parte de alojamento, a parte de Uhum. e a parte de alimentação, apesar, né, dos novos formatos que foram aderidos aí ao longo do tempo para esse setor. Sim. Né, as micro e pequenas empresas também são as mais participantes. O impacto gerado no faturamento agora de março está estimado em mais de 75%, e nos próximos meses aí até 100%, né, são os apontamentos que Uhum. conseguem entender mais. As demissões, metade mais de 50% indicam possíveis demissões aí ao longo do tempo. E mais de 2/3 dos entrevistados necessitam de crédito, né? Eles acreditam, tal como as pesquisas que estão sendo publicadas, que esse retorno, né, essa retomada de fato do faturamento, só vai conseguir realmente entrar num padrão aí a partir de 2021, no segundo semestre. Uhum. Então, a fala, né, a percepção do empresariado está muito voltada, inclusive, está corroborando com as pesquisas que estão saindo com relação a esse impacto ambiental, desculpa, econômico. Certo. Os Certo. financiamentos e empréstimos também são um dos mais utilizados aí como medida de mitigação, né? E, claro, também a questão deles pedirem, reduzirem os investimentos. Também é um dos itens também que está sendo bastante apontado. Como a última pergunta do formulário era aberta, eles estão Uhum. usando o momento para falar bastante coisa, né? Então vai ser uma análise mais léxica aí das informações, mas algumas coisas me chamaram a atenção, como, por exemplo, eu acompanhei algumas lives com relação ao posicionamento de mercado, marketing digital, as Uhum. tecnologias, né? Eles estão com essas restrições bancárias, informações, falta de informação, e também a questão do pedidos de palestras, de outras coisas que possam orientar eles nesse cenário agora. Legal. Já é uma indicação que o pessoal tá precisando de ajuda, né, de um acesso dessa informação, de como lidar.
e realmente é um fato novo para todo mundo. Então as lives estão fazendo força agora, porque é uma luz ali no fim do túnel para muita gente. Eu acredito que assim, o trabalho do observatório ele vai cumprir com pelo menos uma forma de você lidar com mais certeza, né, onde você está pisando, para onde você vai chegar. Só que, lógico, essa inconstância, né, de saber que às vezes, dependendo de decretos, depende de situações, de reflexo internacional, nacional, tudo pode mudar. Então a gente não pode trabalhar cegamente somente com os dados também, né, Dani? Por mais que ele dá um cenário, de repente, naquele dia da pesquisa era um cenário para aquele empresário, para aquele consumidor, que pode ser que mude logo um mês depois, mude totalmente o cenário. Então a gente também tem que entender que em momentos de crise, as pesquisas elas são importantes. Se você tiver uma ação uma reação meio que imediata. Se você consumir esses dados e esperar que vai utilizar eles, lógico, pode ajudar lá no futuro, mas aplicar eles numa realidade do futuro pode ser que também não dê muito certo. Então, o time hoje das pesquisas, por isso que a gente vê essa atualização constante, toda semana uma pesquisa nova, inclusive essa pesquisa, quem quiser responder, que for empresa do turismo, tem o link na minha bio, tá? Vocês podem clicar, vai ter um botãozinho escrito, acho que é link da pesquisa, ou pesquisa Covid, alguma coisa, clica lá e já responde, que vai ajudar a trazer mais dados aí para os observatórios, tá? E aí, só para a gente agilizar um pouquinho, Dani, a gente tem aqui uma parte que a gente ia alinhar para trazer um pouco para a realidade das pequenas empresas que estão aqui participando, que estão acompanhando, né, e entender como os dados podem ajudar eles nesse momento. Então, a gente até separou uns 2 itenzinhos legais, mais práticos para quem está aí acompanhando. Assim, quais 5, eu coloquei até aqui, quais os 5 dados mais importantes que podem ajudar a empresa de turismo durante e após a crise? Que dados que eles podem utilizar ou olhar e transferir isso, seja para forma estratégica, para processos, que ele pode começar a utilizar. Lógico que isso aqui vai ser uma sugestão, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo tenha que seguir isso, vai depender do mercado, vai depender da estratégia, vai depender de quem está falando. Outros observatórios podem pontuar também algumas referências do que são dados interessantes para se trabalhar, mas aqui ela vai trazer mais do que ela tem visto, do que ela tem trabalhado. Eu também vou complementar com uma coisinha ou outra, mas é só para começar a gente simpatizar com os dados, né, Dani? Acho que essa é a parte mais importante. Exatamente. Algumas sugestões na realidade, realmente, acho que baseado em tudo que a gente vem acompanhando, uma coisa que está bastante latente, né, é a questão do novo turista. A gente não sabe ainda como isso vai se dar, porque nós não temos essa pesquisa do consumidor, ainda é muito recente para a gente, é muito cedo para a gente fazer esse tipo de pesquisa ainda, porque a gente não sabe como isso vai se dar, mas a partir do momento que a gente entende que esses movimentos, deslocamentos, vão ser num primeiro momento mais local, regional, né, então é importante que a gente fique ligado aos dados do movimento rodoviário, né, os dados desse movimento desses turistas do estado, né, inicialmente. Percebo também que algumas atividades de day use também provavelmente vão crescer bastante. Então, perceber esses dados dessa movimentação, conhecer esse novo turista é um dado que é super importante. E aí, já puxando um link para o segundo, é a questão do mercado emissor. A gente tem que conhecer esse nosso mercado emissor, que até então uma informação antiga, mas que vai nortear o nosso novo. Então, basicamente, aqui a gente tem que ter uma noção do nosso mercado emissor estrangeiro e nosso mercado nacional. Aqui para o estado, por exemplo, a gente sabe que o nosso principal mercado estrangeiro, com base em pesquisa, é o americano e países da Europa. Então, com base nesse atingimento que a pandemia teve, esse alastramento, isso vai dificultar muito a entrada de estrangeiros, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas como todos os lugares no Brasil e no mundo. Então, essas fronteiras também vão dificultar bastante. Então, é importante a gente tentar ter esses dados o quanto mais do interno, melhor. A questão também do turismo interno, a gente tem uma pesquisa com relação ao hábito de consumo, né, do que nós tínhamos. Isso provavelmente vai virar. Então, a gente já tinha um turista que já era extremamente ligado, né, conectado à internet, e ele já tinha hábitos, os sites que influenciavam mais ele, o que ele comprava, o que ele consultava pela internet. Isso é uma realidade que a gente tinha e que talvez vai mudar agora. Então, ficar atento a esses novos dados que vão começar a ser publicados. A gente acha que vai mudar. Pode ser que algumas coisas não, né? Mas é um dado que a gente tem que ficar ligado também. Os dados relativos ao movimento interno, como eu tinha colocado, a gente tem dados no estado de outros observatórios. Nós temos a oportunidade de termos observatórios que tenham esses dados aqui e que a gente pode consultar.
e tentar perceber o que é esse movimento, o que esse turista interno nosso representa dentro do contexto total, do universo global de visitantes, né? Ele já é um turista que já vem, então isso é um dado que também é bastante legal de ter. A gente tem uma sondagem também dos moradores do estado, quais são as preferências de viagem deles. Por exemplo, aqui no nosso observatório a gente faz uma pesquisa que muitas pessoas passam batido no relatório do boletim trimestral. E Uhum. aí lá tem informação, você consegue entender quais são as cidades que estão sendo mais visitadas por esses turistas, né? Quais são os destinos, qual a motivação deles, e tentar entender agora quais são os turistas que estão saindo e o que eu posso absorver hoje dentro do meu negócio. É uma informação que a Legal. gente tem e que de repente seja interessante para falar hoje. Um Uhum. dado bastante interessante são os dados econômicos também, que é inevitável, né? Não tem como a gente não ficar atento a esses dados, e isso agora vai ser uma crescente, né? Tanto em questão dos dados da perda financeira, faturamento, receita e tudo mais, mas também uma questão que hoje me chama bastante atenção, que é a venda de pacotes de serviços de forma antecipada. Esse é um dado que é interessante que seja mensurado e que os próprios empreendimentos podem controlar inicialmente, né? Sim. Várias empresas estão divulgando, eu vi uma pesquisa da CVC dizendo com relação a essas remarcações, esse interesse de pesquisa nos últimos 2 semanas, com relação ao período de outubro para as viagens, né? Então, a gente Uhum. tem que ficar atento agora aos possíveis momentos que eles vão estar mais seguros, que os turistas vão estar mais seguros para realizar essas viagens e voltarem devagarzinho, né? A gente sabe, foi falado, rebatido aí a questão de como isso vai se dar. Então, isso é uma Uhum. informação bem interessante. Um outro dado que eu Legal. acho que a longo prazo vai ser debatido é a questão das certificações e os selos, né? A Sim. questão da segurança. Talvez isso seja um indicativo de adesões. Quantos empreendimentos vão aderir a esse selo? Claro que isso é uma proposta ainda lá pela Espanha, né? Não chegou ainda aqui no Brasil, mas a gente não sabe ao longo do prazo como isso vai se dar. Legal. São vários dados aí, pessoal, que vocês podem ter acesso, que vocês podem se informar, mas alguns dados legais também, só para complementar. Eu acredito, daí não sei se você pode me complementar também, Dani, mas a questão de destinos, o impacto que a Covid foi naquele destino. Provavelmente destinos igual Bonito, que ainda não tem um caso, alguma coisa, pode ser uma oportunidade de destinos que não tiveram tanto impacto, ou tantas pessoas contaminadas ou mortes, seja também um indicador que pode ser uma vantagem de posicionar. Entre aqueles destinos que teve muitos casos, muitas mortes, pode ser que demore um pouco mais a recuperação, né, de atração de turistas, contra aqueles destinos que não tiveram impactos tão grandes, que se adaptaram, que conseguiram, né, ter um controle melhor, pode ser também um indicador legal, né, que a gente pode até trabalhar como uma ação de comunicação, né? E entra, como eu te falei, ele entraria agregado à questão da certificação, né? Eu vi Sim. um indicativo de uma proposta de uma criação de um aplicativo, né, que trouxesse as informações de destino, incluindo essa questão da segurança. E aí entrariam esses dados, por exemplo, né, dos casos de contaminação por Covid nos estados, por exemplo, né? Então, isso é uma forma de obter esses dados e dar mais segurança aos turistas nessa movimentação. Legal. E até outro fator que você falou da pesquisa do CVC, é uma pesquisa vocês mesmos aí podem fazer, é entrar no google.com/trends. Ali eu vi esse indicador de que lugares para viajar em outubro teve um aumento repentino de 70%, se não me engano, no último mês. Daí você põe o período que você quer fazer a pesquisa, 7 dias, 30 dias, 3 meses. Então você compõe essa pesquisa. Você pode até procurar por estado, por região do país, ou o país inteiro. E aí você consegue ter uma sinalização do que está aumentando de tendências de buscas. Outra foi o turismo interestadual e intermunicipal, aumento de 1000% de busca no último mês no Google. Então, são informações que vocês mesmos aí conseguem realizar e começar a estimular, né? Discutir isso, principalmente dentro do trade, porque a gente até comentou nessas lives aqui a importância do trade se unir e tratar a gente como destino e não como um concorrente porta a porta, mas sim um destino. Então, unificar isso e tentar compartilhar essas impressões para poder evoluir. Quem se recuperar mais forte como destino e não como empresa sozinha no mercado, vai conseguir ter um fôlego melhor, porque as pessoas não vão só para o seu hotel, vão só para o seu atrativo, vão só para ter um serviço específico, elas vão se aproveitar do destino como um todo. Então tem que se unificar nesse momento. Então toda pesquisa, esse estímulo de criar um observatório, se não tem ainda no seu município, no seu estado,
acredito que seja o melhor momento agora para estimular isso, junta com faculdade, junta com Sebrae, junta com alguma instituição, seja mesmo privada, mas a importância desses dados, eles vão trazer muito mais agora, né, confiança no que pode ser desenvolvido. Acho que as pesquisas nunca foram tão necessárias como agora, de um mercado que a gente estava já meio que, não assim, não viciado já em dados, né, tipo, os dados eles permaneciam mais tempo, né? Tendência para daqui 3 anos, a gente conseguia prever, conseguia ficar mais tranquilo, olhar isso com uma... Agora, com tudo isso que aconteceu, pode ser que muitas tendências ditadas no final do ano ou no início desse ano pode ter mudado, pode ter fortalecido algumas, principalmente destinos mais conscientes e tudo mais, mas como pode ter minado algumas de destinos de aglomeração, destinos que tinham aí, ou destinos de longo período, né, que era outra tendência, as pessoas ficarem mais tempo nos destinos, pode ser que isso impacte também. Então, assim, as pesquisas são necessárias, vão apontar essas novas tendências, e quanto mais unificadas, quanto mais trabalhar nessa questão do que a gente falou no começo, small data, cada um fazendo a sua coleta de dados e compartilhando, né, para um bem maior, que é do destino, eu acho que a gente vai chegar numa fórmula bem mais interessante de se trabalhar, né, de se observar o mercado, principalmente essa mudança do hábito do consumidor. Acho que por mais que a gente tenha pesquisas, o período da pesquisa, que você falou, não é o momento de fazer pesquisa, e alguns já estão fazendo, pode ser que indique um consumo agora, mas se a gente ficar interpretando esses dados lá para frente, a gente pode se guiar por eles e ter um problema aí estratégico. Então, ter essa consciência de que a pesquisa é importante, mas a consistência, né, dos dados, de consumo desses dados e como converter isso para estratégia é uma parte muito importante nesse momento, né, Dani? Sim, com certeza, né? Então, inclusive, isso hoje, o que a gente comentou, é um hábito que as pessoas agora já começam a ter um outro olhar, né? O olhar curva, o que está crescendo, demissões, crescimento da pandemia, ou como que isso vai acontecer. Então, justamente, esse é o momento agora realmente da gente ter esse olhar realmente de pegar o dado e tentar transformar isso para o mercado. Com certeza. Legal. Acho que agora o serviço de consultoria também, Sim. mesmo nesse período à distância, né, também vai ter um trabalho bem grande aí para ajudar esse pessoal a trabalhar esses dados. Eu vi aqui dizendo que as prefeituras, os sites dos governos deveriam divulgar mais esse serviço dos observatórios, né? A rede, ela está num movimento para a construção de um site único dos observatórios, e aí eu acredito que facilita muito esses dados. O Ministério do Turismo também tem um caminho que é a RIMIT, né? Que é uma rede de inteligência, né, de mercado. Lá eles, além de terem vários materiais também voltados para a área de mercado, isso nível nacional, né? Também tem uma área específica para os observatórios. Lá é um caminho bastante bacana de conseguir também os dados e se atualizar, principalmente agora nesse período. Legal, né? Muito bom. E aí, para finalizar, que a gente está chegando aqui, acho que 15 minutinhos, mas a gente também tem algumas 5 dicas práticas que vocês, para que... eu não tenho observatório na minha região, Thiago. Dani, o que eu faço agora? O que eu tenho de opções que eu posso coletar alguns dados, seja Small Data ou Big Data, quais são as referências de onde eu posso extrair dados, né, e como eu posso me aproveitar deles, né? Ter uma visão estratégica de que dados eu posso aproveitar ou de onde coletar eles para eu poder começar a criar essa consciência, né, dentro da minha estratégia. Como eu já havia falado, esses sites especializados, né, a gente tem que estar sempre atento. Ministério do Turismo, Organização Mundial do Turismo, as entidades específicas de classe, que a gente também consegue obter vários dados por lá. Mas, basicamente, do próprio empreendimento, acho que às vezes perde algumas oportunidades, né, até por questão de falta de um sistema específico para a coleta desses dados. Talvez seja o momento também para se organizar nesse sentido. O que eu percebo, por exemplo, a base de dados dos clientes, né? Que uso eles estão dando para essa base de dados, né? É uma ferramenta extremamente legal e é uma coisa que a gente sente muita falta hoje. A gente vai fazer uma pesquisa, mas como que a gente vai chegar naquele público? Ou a gente vai de forma primária, ou a gente tem que achar uma base secundária para começar a disparar essas pesquisas. Então, eles estão ali com uma ferramenta excelente na mão, mas talvez não estejam utilizando ela para essa finalidade, né? O envio de Google Forms, utilizar essas ferramentas online gratuitas que a gente tem, né? Que basta uma conta do Gmail e você consegue fazer isso e monitorar, criar um banco de informações para o empreendimento e ter essas informações rápidas também. E aí inclusive o Observatório está usando, né? O Observatório está usando o Google Forms, né?
Na realidade, a gente tem uma ferramenta chamada Sphinx, que é uma ferramenta para cruzamento e análise de dados, mas para Uhum. disparar as pesquisas, a gente já utiliza desde o ano passado o Forms, e Legal. ele tem um retorno muito mais rápido. Então, eles podem fazer esse tipo de pesquisa para sondagem de preferência, sondagem das próximas viagens, né, e fazer essa análise, inclusive, com o consumidor. Pesquisas curtas, porque a gente sabe que tem essa questão também. E uma Uhum. contrapartida, né? As pessoas, hoje as pesquisas estão alastradas para todas as áreas, e a gente percebe que a contrapartida faz com que estimule as pessoas a participarem também, e entenderem um pouquinho da importância de responder essas pesquisas, não responder por responder. Uhum. Ferramenta de análise de desempenho, que é uma coisa que a gente utiliza no observatório, uma coisa simples de se fazer, ainda utilizando pelo Trip, pelo Booking. A gente sabe que as avaliações eram uma forma grande de utilização e ela vai continuar mais ainda, porque as pessoas estão com muitas dúvidas, né? Então vai ter esse atendimento mais customizado, então cada vez mais as pessoas vão ter dificuldade de escolher ou voltar a viajar novamente. Então essas avaliações, essas dúvidas, né, são sanadas muito por essas ferramentas. Os sites, né, o Google Analytics, os sites dos próprios empreendimentos. Eu acompanhei uma live de vocês dizendo que entrar na era digital não era só ter o site, né? Uhum. Não ter só as redes sociais, que isso era basicamente uma coisa que quase que obrigatória. Então, até para falar, mas eu não tenho site, né? Mas necessariamente os Uhum. que têm é uma forma de também analisar, ver o que está sendo mais buscado, procurado e tudo mais, é uma forma de analisar. Explorar os relatórios das redes sociais também é uma coisa que você não tem um site, mas eu acredito que grande parte tem as redes sociais. Inclusive, para a gente divulgar nossa pesquisa do empresariado, a gente utilizou muito as redes sociais para poder disseminar a pesquisa. Né? Então, é uma forma aí que a gente conseguiu de fazer, estimular a pesquisa. Como você já falou, o Google Meu Negócio, né? O Google Trends, e, de repente, uma pesquisa de imagem do negócio, né? Como que esse cliente te vê? Né? Algumas pesquisas simples, né? Como a que a gente mesmo faz, né? Qual a imagem que você projeta em uma palavra, em uma frase, e tentar fazer a análise disso aí posteriormente é um retorno bastante bacana. Legal, legal. Para complementar até, você falou do Google Meu Negócio. Isso é uma coisa importantíssima que muita gente às vezes não cria e não cuida, porque ele indica as palavras-chave, por exemplo, que as pessoas encontraram a sua empresa num resultado de busca local. Então você já sabe se alguns termos, algumas palavras, elas podem até te incentivar a criar anúncios usando essas palavras que vieram organicamente. Onde você está aparecendo para essas pessoas? Com que palavras? Principalmente as avaliações vão ser muito importantes nesse momento, porque o momento, qualquer avaliação antes da crise, não vai servir muito para a nova realidade que vai ter. Será que aquele hotel passou por um problema de manutenção nesse tempo que ficou parado? Será que do jeito que está na foto está realmente daquele jeito ou não? Será que eu vou ter um atendimento pior agora, porque reduziu a quantidade de pessoas na agência? Será que vai ter reclamação ou não? Então, eles vão olhar muito as avaliações e a data, se é pós-Covid ou antes-Covid. Então, essa manutenção da sua marca, de trabalhar esses canais que têm as avaliações, são muito importantes nesse momento. Até se você tem a garantia de uma entrega de experiência incrível, tentar fortalecer que esses canais, as pessoas avaliem. Né? A gente tem também um recurso, não sei se vocês conhecem, chama o NPS, não sei se você conhece o Niche Não, Promoter Score. não. É uma avaliação simples que é perguntar de 0 a 10, quanto você indicaria essa agência, esse hotel, essa experiência para algum que aconteceu? E provavelmente, né, pode ser que você vai avaliar qual a melhor nota, né, que pode direcionar isso. Se foi abaixo disso, você chama para um canal privado para entender. Alguma coisa não te satisfez, qual foi o problema? Você joga para um canal fechado para entender um detalhe daquele problema, ou por que não foi 10, o que faltou para a gente te entregar excelência. E 9 e 10, normalmente a gente já direciona para um canal aberto, um Google Meu Negócio, para um Facebook, para um TripAdvisor, para ou um Booking, para a pessoa escolher qual é o melhor canal para ela avaliar. Então esse estímulo, esse incentivo, é que provavelmente pode ser que você consiga atualizar essas avaliações nesse momento, e se você garante, lógico, uma entrega. Se não garante você conduzir as pessoas para os canais, pode ser meio que até perigoso, né?
chegar muita reclamação, muito problema, que a gente sabe que vai acontecer nesse momento, não é esconder, é você pegar os problemas e tentar tratar e resolver para cada vez mais aproximar de uma nota 9, 10 ou se aproximar da excelência. Mas é um recurso que a gente usa, que eu já uso com alguns clientes, que vale muito a pena, porque você consegue filtrar e entender até prevenir crises, no momento que está convidando bastante para a crise, né? E aí outra coisa também, que eu até anotei aqui, é essa questão do trabalho com a sua base, que é importante que você pontuou, né, Dani? A gente vai ter agora, nesse momento, principalmente no turismo interno, muita recorrência. Tá? As pessoas que foram naquele hotel viram que tem segurança, tem higiene, tem uma entrega legal, pode ser que ele retorne, porque até ele ir para fora vai demorar um pouquinho mais. Então, às vezes, aquele turismo de final de semana, ou de um feriadinho que vai surgir, que ainda pode, né, ir até lá e dar um respiro, porque a gente sabe que as viagens mais longas, né, quem quer garantir o emprego vai ter que continuar trabalhando, se não tem quem queira. As férias escolares vai virar um colapso aí, um problema que a gente não sabe quando que vai ter essa essa flexibilidade. Então, o trabalho da recorrência com a sua base, nesse momento de recuperação, vai ser muito importante, de você tentar trazer essa pessoa novamente, ou que comente para algum amigo, algum familiar, para ir para aquela experiência. Então, é uma ferramenta importante para você também coletar esses dados, as informações, até dos elogios que eles estão elogiando, para você fortalecer sua comunicação, seu trabalho com a marca, seu posicionamento. Pô, todo mundo está falando que a minha área Kids aqui é incrível. Pô, depende do seu posicionamento, pode ser para famílias que estão procurando atividades ali, e pelas avaliações, pelos dados que está coletando, pela pesquisa que você faz com esse público, você pode começar a encontrar forças que você não via antes, porque atendia de repente um outro perfil de público, porque agora a gente vai ter que se adaptar aos novos públicos, a novas exigências, né, a novas flexibilidades também, né. Então, assim, são várias coisinhas que a gente pode começar a considerar, a compor, né, na nossa estratégia. E até aqui para finalizar, tem um comentário da Tânia. Tânia é incrível, né? Tânia trabalha aí com todos os destinos praticamente que eu conheço, ela já tem um pezinho dela ali. A Tânia falou, né? O observatório ainda é considerado pelos destinos como uma estrutura difícil de operar. E eu acredito que seja um pouquinho pela questão da coleta, né, pela resistência de alguns empreendimentos em abrir algumas informações, e também na questão da consistência, né, Dani? O que você vê como esse maior problema de manter um fluxo e manter, né, operando um observatório nos destinos? Então, na realidade, é uma dificuldade grande por conta dessa resistência tecnológica, né? Muitos não têm essa coleta de dados, eles fazem de uma maneira ainda muito... que não é eficiente. Ixi, acho que a Dani caiu. Dani caiu aqui. Esse tema, pessoal, ele, por mais que seja um pouco relacionado as pessoas têm uma aversão a números, mas eu acho que cada vez mais a gente está simpatizando com os números, sabe da importância deles, e a gente vai precisar cada vez mais deles aí para a gente definir nossas estratégias. Dani voltou, estou conectando ela aqui agora, só para finalizar esse pensamento que a Tânia puxou. Voltei. Voltou, opa! Vamos lá então. Questão da aversão, mas também é um pouco da questão da coleta, né? Nós fizemos algumas ações no ano passado, em alguns empreendimentos, inclusive, e a gente percebeu isso, essa dificuldade. E aí, com base nisso, inclusive, nós propusemos alguns instrumentos que podem ser utilizados no próprio Excel. Ele não é considerado uma base de dados, mas é um formato de você guardar esses dados e trabalhar gráficos simples, informações de dados que você possa trabalhar rapidamente. E, principalmente, o que eu percebo muito é o fato de dados incompletos. É importante que você pegue, além do nome do seu cliente, o estado, para você conseguir entender com quem ele veio, qual o nível acompanhante, até para você entender alguns outros dados. Esses dados estão ainda muito aquém, né? A questão dos dados também, como eu havia comentado, a gente está trabalhando muito sério, outros observatórios também, para fazer uma entrega com BI. Então, aí você consegue colocar os dados. Algumas pessoas, inclusive, falam que é mais complicado ainda, porque parece uma análise de mercado financeiro, né? Que as pessoas podem ser a bolsa de valores, vai olhar aqueles gráficos subindo e descendo, e não vão continuar não entendendo nada. Então, a gente continua tendo dois públicos distintos, né, Thiago? Um que quer ter o dado bruto e quer trabalhar o próprio dado de acordo com a necessidade, isso é legal, né? E por isso que os BIs aí sanam essa parte. E um grupo que gosta de um material mais engessado,
né, que já traz os dados minerados, trabalhados e analisados. Então, a gente tem Uhum. grupos diversos, né? Então, para isso, a gente tem que ter essa organização para essa entrega desse dado nesses formatos. Mas que Uhum. é preciso que os empreendimentos tenham esses dados coletados, seja da maneira que for e de uma maneira mais completa, é extremamente imprescindível. Tá? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente percebe muito, porque a gente solicita, pede parcerias, de maneira a tentar auxiliá-los, inclusive, né? Então, a gente sente esse gap aí. E até o Bruno comentou aqui também, ó, o Big Boss aí, a estruturação e manutenção da equipe é um desafio. Acho que também é, né? Essa questão da mão de obra, de conseguir alguém com essa. É que são duas coisas reunidas, né? Tem até aqui um livro que eu estou lendo, acho que vai estar invertido aí, não sei se você já leu, Storytelling com Dados. É Tá bem invertido. legal. Tá invertido, né? Chama Storytelling com Dados. E também tem esse aqui, Small Data, que aí, opa, é um e-book. Esses dois livros, gente, eles são bem legais. Esse daqui também tá invertido, mas é isso aí. Ele fala muito dessa competência de contar histórias com dados. Então, acho que falta um pouquinho disso. O profissional, às vezes, é aquele cara que só mexe com números, e aí tem que ter alguém de negócios, de BI, né, de inteligência de mercado, para tentar traduzir isso. E é difícil encontrar um profissional que tenha essa visão, né, mais 360 de tudo. E acho que essa dificuldade aí, né, acaba atrapalhando um pouquinho, mas eu acho que isso muito bem alinhado, né, vindo essa questão da cultura mesmo organizacional, de estruturar a equipe, acho que, mas realmente, eu imagino os pequenos municípios, os estados um pouco mais limitados, né, questão de profissional para importar ou para trabalhar ali localmente para fazer esse tipo de, trazer esse resultado, né, que o observatório também tem que trazer resultados, que não é simplesmente copiar a receita do vizinho, né, que às vezes algumas coisas se aproveitam, mas a gente sabe que cada região, inclusive para dar esse direcionamento, né, de o que a região precisa, o que aponta, quem são os atores ali dentro, que dados que vão ser realmente interessantes para se trabalhar, então precisa realmente, eu acho que a mão de obra, o Bruno está certo, acho que acaba limitando um pouquinho no desenvolvimento também, né. Isso aí. Legal. Mas é isso, pessoal. Brigadão aí por quem acompanhou. Não sei se tem alguma dúvida, se alguém mandou aqui para trás, tentei procurar. Eu sei que é um tema que é difícil até a gente formular perguntas, né, Dani? Acho que até, mas é um ponto de partida que eu acredito que, o que fica a lição, o que eu acredito que vocês estão assistindo é importante. Tenta estimular quem não tem observatório a tentar meio que junto com o trade, tentar estimular isso, tentar começar algo, né, encontrar os melhores caminhos. Pode procurar a Dani também, de repente se alguém interessou, né, Dani, para dar um caminho, de repente apresentar a realidade, que caminho pode ser desenvolvido na sua região, mas a importância dos dados é importante. A questão de desenvolver small data dentro dos seus negócios, já comecem a imaginar que dados são interessantes para vocês tentarem coletar internamente, e imaginando não só para você, lógico que para você é importante, mas como que de repente isso pode trazer benefício para o destino, né, que dados, de repente, contribuir com a forma que você pesquisa, né, outras empresas do seu destino também poder compartilhar, não, mas a minha pesquisa funcionou assim, isso aqui deu certo, então essa troca vai ser muito importante também. Então, acho que a tarefa de casa é essa, tentar estimular a exploração dos dados, né, a mineração desses dados e tentar procurar pessoas interessadas em trabalhar isso, que agora o momento é propício, né, Dani? Com certeza. E, principalmente, se não tem, começar a montar uma base, né? De alguma maneira, e dar um trabalho, não descontinuar esse levantamento, que é um grande problema também. Então, mesmo que Uhum. não tem problema, começa agora, né? É um ponto de partida, talvez agora seja o momento, inclusive, da gente parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, né, e se perceber, né, mudar o nosso segmento, ou ter um olhar diferenciado, ver que eu posso trabalhar de outras maneiras, com outros públicos, de outras formas, com os dados que eu posso ver daqui para frente. Né? E o observatório está à disposição, a gente recebe várias demandas lá, seja de dados, ou seja de auxílio para uma estruturação, e eu acho que esse momento é disso, Thiago, de compartilhamento, a gente tem que compartilhar a experiência, compartilhar dados, porque é extremamente importante agora, e as lições aprendidas, né? Ver o que está dando certo num lugar e replicar. A gente tem um exemplo claro aqui, né? A pandemia está buscando um achatamento da curva porque a gente teve lições aprendidas. E eu acho que dados são isso, a gente tem que buscar essas lições, o que deu certo, o que deu errado, analisar e tocar em frente.
Legal. É isso aí. A Marcela aqui deu parabéns também. Valeu, Marcela. Semana que vem tem uma live com a Marcela também. Vai falar um pouquinho de marketing digital. Mas brigadão, gente. Quem participou, se tiver alguma dúvida, pode procurar a gente, tirar algumas informações. Se quiser confirmar o nome dos livros que eu mostrei aqui rapidamente também, posso mandar para vocês. E a Dani também, para a gente deve ter muito mais livros, né? Esse aqui é mais direcionado para o digital. Mas é interessante que vocês podem sempre se nortear por dados e informações para ser mais assertivo, ainda mais no momento. É isso aí. Com recursos reduzidos, aproveitem as pesquisas que já tem no mercado, pode te ajudar a dar um norte. Então é isso aí, pessoal. Brigadão. Valeu demais. Acho que acrescentou demais. Obrigado, Dani. Você ajudou demais aqui a gente a esclarecer, a entender a importância dos dados. E quem sabe mais para frente a gente volta com os dados completos, né? Eu que agradeço, foi uma oportunidade demais. Legal, estou à disposição quando precisarem. Espero poder contribuir em outras oportunidades também. Mais breve possível, né? Com certeza. Então, brigadão, gente.